Podemos começar? Podemos começar. Mas já está gravando que eu sei. Bom, se você acompanha o surf, com certeza você já viu os conteúdos desse cara. Bom, enquanto todo mundo tá focado dentro da água, nas competições, ele mostra o que vai além das ondas. Ele mostra a rotina, viagens, os bastidores, a relação ali com os atletas super espontânea que todo mundo curte. Estou aqui com o Pedro. Cara, que honra! Fala, Felipe. Prazer estar com você. Poxa, muito obrigado por ter aí arranjado um espaço aí na sua agenda, que eu sei que é complicado. Você sabe que não é. Não tem nada de complicado. Na verdade, eu que sou enrolado, porque eu deveria me organizar, né? Mas eu faço as coisas muito no flow, assim, aí eu que acabo me enrolando. Mas sempre tem tempo. Valeu, poxa. Vamos lá. Pedro, hoje muita gente conhece você pelo People Tour, né? Às vezes eu acho que tem gente até que confunde seu nome, chama de People ao invés de Pedro, né? Sim. Eu gostaria que a gente, antes de começar a nossa conversa, que você explicasse pra gente desde o início, sua história, seus primeiros passos ali com o People Tour. Bom, meu nome é Pedro Burkhauser, sou do Rio de Janeiro. Antes de me tornar esse personagem People on Tour, né, graças ao perfil do Instagram, eu era um engenheiro de som no Rio de Janeiro, trabalhava com cinema, trabalhava com audiovisual. Foram muitos anos trabalhando com isso, mas eu sempre fui um fã de surf, né, surfando sempre desde muito novo, acompanhando todas as competições. Eu sou um fã, né, nunca deixei de ser fã. E aí eu tive um momento na minha vida, né, uma mudança muito drástica, que foi o fim de um casamento, né, muito longo. E aí naquela coisa de realinhar as coisas, eu falei, cara, eu acho que agora é a hora de eu ir atrás de uma vida que eu sempre sonhei, que eu achava impossível, né? A vida tinha me levado pro audiovisual, para trabalhar com cinema. E eu falei, não, eu vou atrás do surf, eu acho que agora é a hora de eu dar uma mudada na minha vida. E aí peguei fundo de garantia, rescisão. Caraca! O fato de não ter tido filhos ajudou. Não é qualquer um que faz isso não, poxa. Se eu tivesse filhos, eu acho que ia ser um pouco difícil tomar uma decisão doida dessa. Mas foi assim, né? Engenheiro de som, e foi assim que eu fui atrás do surf na minha vida. Caraca, que da hora, né? Caramba! Bom, Pedro, eu quero voltar agora lá pro seu primeiro trabalho ali no circuito mundial. Você lembra de alguma situação que te marcou, né, nesse seu início? Até mesmo engraçada, sabe? Ali do seu começo, com os atletas, ou então... Porque você não começou já ali de cara com os atletas, né? Você já começou na areia, tirando foto da galera que tava ali assistindo as baterias, o campeonato em si. Não foi isso? Essa é a ideia do People on Tour, a ideia inicial, né? Porque virou esse bastidores de atletas, mas não era isso, né? Era registro de público na areia. Caraca, olha isso. Né? Eu ia com a minha Canonzinha pra areia e eu não conhecia ninguém no palanque, então ficava na areia tirando foto do público. E é por isso que chama-se People on Tour, porque são as pessoas do tour, né? Audience, a audiência. Sim. Não tinha nada a ver com people, eu no tour, né? Que depois começaram a chamar de people e as pessoas acham que o nome sou eu no tour. Não tem nada a ver. Mas enfim, comecei ali e eu acho que tem uma situação engraçada, porque as pessoas começaram a me ver muito nas etapas, né? Esse cara tá sempre lá, né? Mais uma etapa ele tá lá de novo. E aí a gente não era muito amigo, mas começou a fazer uma amizade. Aí eu lembro que uma vez em Rossegor, na França, ali tem uma praça, né, na chegada ali da praia, e tem uns 2, 3, 4 banquinhos só. E eu lembro que eu cheguei, eu andava muito sozinho, era o meu rolê, não conhecia muita gente, né? E aí eu fiquei sentado lá, tipo, já era mais pra noite, o pessoal chegando pra comer, jantar. E aí passou o Gabriel Medina com o Charlão, o filmmaker dele, o Henrique Daniel, né, fazia o Mundo Medina pro off. E aí eles passaram, me cumprimentaram e tal. Aí eles falaram, pô, você vai jantar? Eu falei, não, obrigado e tal, não sei o quê, depois eu como um negocinho ali. E eles foram jantar. Nisso, eu fui dar minha volta, que é uma praça grande, tem uns restaurantes, dei minha volta. Tempo depois sentei lá de novo. Foi exatamente o momento que, sei lá, 2 horas depois, alguma coisa assim, eles voltaram do jantar. Só que eu sentei no mesmo banco. Caraca! E aí eles falaram, não é possível. Eles me viram no banco e falaram, cara, você tá 2 horas sentado nesse banco. E aí um dos meus primeiros apelidos no tour foi Carlos Drummond de Andrade por conta da estátua em Búzios. Né? Caraca, não, em Búzios não, Carlos Drummond de Andrade em Copacabana. Copacabana. Tem a estátua do Carlos Drummond de Andrade. Aí eu era um senhorzinho no banco sentado e a estátua tá lá, não sai. Então essa é uma história engraçada, foi meu primeiro apelido. Que da hora! Então antes do People, você era... Carlos Drummond. O Adriano lembra com
com a alegria desse Demais. Pô, vamos lá. Pedro, você acabou de falar mesmo que você não ficava dentro do palanque, né? Na estrutura do campeonato. Você ficava ali na areia tirando foto do público. Eu gostaria de saber como que você construiu essa relação com os atletas. Como que isso aconteceu? Como que você ali já estava dentro do campeonato, já gravando conteúdo com os atletas? Como que isso foi acontecendo, sabe? Sim, essa transição cara, muita responsabilidade, foi o Mano Zil, né, cara, que foi um anjo na nossa vida, um gênio que trabalhou na WSL, começou lá na SP, né, responsável pelas tecnologias, os novos avanços, né, sistema de notas, e ele foi o cara que abriu a porta para mim, ele que foi o cara generoso, né, que falou, cara, vem comigo e tal. Então, assim, eu comecei a frequentar o palanque graças a ele, ajudando no webcast português, que era de responsabilidade dele. Na época, o webcast português viajava com um tour, né? Então ele falou, cara, você tá vindo do mundo do audiovisual, me ajuda com essa galera, porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Então foi assim que eu comecei a ter uma relação dentro dos eventos. E aí, uma vez que você tá no palanque, né, cara, começa a ter mais um bate-bola ali com todo mundo, diário, e foi assim que as amizades começaram, né? A transição foi essa, graças ao Mano Zil. Que da hora, poxa. Eu comentei com você no Vivo Rio Pro, né? Que a gente tá aqui na etapa brasileira do Mundial de Surf. Cara, você acaba inspirando, você contando essa história, que você acaba inspirando outras pessoas que sonham em trabalhar com surf, que sonham em estar ali, né, na comunicação esportiva. Porque não é qualquer pessoa que faz isso, sabe? Inclusive a gente vai falar sobre isso agora. Não é qualquer pessoa que pega um dinheiro que poderia investir em algo mais seguro para investir na sua carreira no surf, no esporte, entende? Então, claro, é uma loucura, para algumas pessoas talvez seja, mas pra gente que sonha com isso, não é uma loucura, é investir nos nossos sonhos, o que também é super válido, entende? Sim, sim. E eu gostaria de saber quando você sentiu que o People on Tour, né, estava começando a dar certo, né, que você estava começando a ter retorno, né, tanto profissionalmente, financeiramente. Quando esse momento aconteceu? Bom, eu já tinha 2 anos de People on Tour, né, porque esse começo ele era foto, né? Então, assim, quando virou vídeo, né, eu fiz um vídeo meio que sem querer dos meninos, e aí a forma que, sei lá, como eu entreguei, a coisa da edição, eu meio que, sei lá, eu percebi que eu tinha algo autoral ali, né, algo próprio meu de contar a história. Algo único, né? E aí eu fiz um vídeo com eles meio sem querer, cara, e todo mundo gostou. E aí eu falei, caramba, acho que tem alguma coisa aqui, né? Mas não dei muita importância. E aí é bom, eu sempre falo isso, a gente tem um filmmaker muito conhecido, o Tessari, né, que viajava muito com a gente, e ele foi o primeiro cara a falar assim, ó, isso aqui ficou muito legal, continua, porque os atletas estão olhando para sua lente diferente do que olha para os outros, pra gente, assim, eles nunca entregaram pra gente o que entregou pra você. Então, continua, insiste, porque tem coisa aí. Então, assim, voltando à pergunta, o pulo do gato, acho que foi aí. Eu já estava 2 anos viajando, 2 anos no tour. Não foi o propósito, né? Sim. Então meio que aconteceu no caminho. Quando eu fiz esse vídeo. Esse, não era. E eu ainda fiquei durante 1 ano. Se você descer, der o scroll down lá no Instagram, você vai ver que assim, eu soltava um videozinho daqueles e continuava as fotos. Aí aparecia mais um videozinho. Então, assim, gradualmente foi mudando, né? Ao longo de 1 ano, assim. De 2016 para 2017 ele foi mudando. Você vai vendo menos foto e começando a ter mais vídeo, né? Então, sem dúvidas, aí esse foi a grande mudança, né? Que aí começou a entrar seguidor, as pessoas começaram a curtir mais, porque até então era pouquíssimos seguidores. Não, e esse é o seu diferencial, né? Porque a sua cobertura, né, vamos dizer assim, no circuito mundial, não é que nem qualquer veículo de comunicação esportiva, não é que nem a transmissão ao vivo, muito menos. Você tem o seu jeito próprio, sabe? Você tem ali a sua resenha com os atletas, você faz a sua cobertura, vamos dizer assim, do seu jeito, sabe? Do seu jeito autêntico, que o público gosta, porque a galera gosta disso também, gosta de uma coisa mais descontraída, né? Não sempre algo ali formal. Eu mesmo, cara, eu fico assim, cara, toda etapa eu dou um pulo lá no seu perfil, vejo, sensacional. E curioso como o advento dos stories no Instagram me ajudou muito também. Sério? Né? Sim, porque não tinha, né? Era só post. Verdade. Só existia post, cara. E aí foi em 2017 que começou a ter stories e aí, cara, somou muito. Virou literalmente uma cobertura, né? Porque eu comecei a soltar muitos stories ao longo do dia de competição. Sim. Não ficava mais preso a ficar postando coisa, né? Cara, e é muito doido, né? Pensar que você que tava ali na areia, tipo, tirando foto do público, poxa, do nada tá ali com os atletas fazendo uma resenha, pô.
mostrando o dia a dia, isso é muito da hora. Pra mim já era um sonho pô. estar lá na praia, né? Porque esse era o meu sonho inicial. Eu sempre lembro isso também. Quando eu converso com a galera sobre a trajetória, eu falo, cara, eu nunca esqueço o que me fez ir atrás. O sonho era estar na areia. Era estar na areia vendo eles ganharem. Então, assim, tudo que veio depois é bônus. Fenomenal, só agradeço. Eu gostaria de falar agora atualmente, né? Atualmente, nas etapas do circuito mundial, né, da World Surf League, eu gostaria de saber como que é a sua rotina nessas etapas, né? Porque, cara, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui que nem tá no roteiro. Você para em casa? Você consegue, tipo assim... Você consegue ficar em casa tranquilo, assistir um filme na Netflix? Porque, cara, é impossível, porque desde começa o tour até o final do ano, né? Inclusive, esse ano, a final do circuito mundial volta sem pipeline. Cara, poxa, como que acontece isso, cara? É difícil. Fala pra gente. É que depende muito. Tem alguns anos que o calendário tá mais apertado. Tem outros anos que aí tem uma perna australiana que junta com não sei quem, então assim, é complicado, mas a gente dá um jeito. Eu sempre faço questão de ir em casa. Eu sinto muita saudade de casa, nem que seja para passar 1, 2, 3 dias. Ficar 3 dias é uma maravilha, assim, pra dormir. Não, porque quando termina uma etapa, já começa outra, consequentemente, né? E você já tem que ir de um país pro outro. Sim. Mas aí às vezes tem uma semana, então dá tempo, né? Se não for algo próximo lá fora, que é melhor ficar por lá, né? Mas a gente sempre tenta voltar para casa. Eu pelo menos faço um esforço danado, porque eu sinto falta do meu sofá, da minha TV, da padaria lá perto de casa, sentar, pedir um pão na chapa. Com certeza, pô. Sinto muita falta. E sua rotina no dia a dia do campeonato, né, no circuito? Porque, assim, você além da cobertura que você faz pro seu perfil, também tem o seu contrato com as marcas, né, que te contratam para você fazer divulgação. Como que você consegue conciliar tudo, né, e tá no momento certo para pegar os momentos fenomenais com os atletas? Conta pra gente. Cara, é uma loucura, porque eu entrego muito Às vezes eu tenho que forçar lá, por exemplo, hoje mesmo, né, a gente estava conversando e eu tinha que ir lá na Tati, eu falei, cara, vamos tentar mais tarde, porque eu vou lá na Tati. Porque quando eu vi, eu estava apertado de calendário, o campeonato pode acabar amanhã, eu tenho entrega para fazer para Corona, então meio que eu deixo muito a coisa ser orgânica, né? Então eu encontro o atleta, a gente faz alguma resenha, eu vejo que é o momento certo de puxar o celular. Eu prefiro desse jeito. Mas trabalho é trabalho, então às vezes você tem que botar a cachola mesmo pra pensar num conteúdo, pensar em alguma coisa. E eu me cobro muito de ser algo criativo, né? Então, quando chega nesses momentos de que eu tenho que correr atrás para poder entregar. Foram dias longos aqui. Poxa, o nosso mente buga. Mas aí quando chega nesses momentos assim, eu dou uma sofridinha. Só nesse momento eu dou uma sofridinha. Mas eu aprendi muito a desapegar. Porque eu acho que o meu próprio material, o perfil, ele tem essa característica, né? De ser muito... orgânico, porque a gente vê, cara, dá pra perceber quando o conteúdo é montado, segue um cronograma e quando não é. O seu conteúdo é orgânico, a gente vê que é totalmente espontâneo, é nada, tipo assim, planejado ou então combinado. E até quando eu combino, eu gosto de mostrar que foi combinado, porque é uma resenha, né? Aquela do Alejo é sobre agora, isso. Né? Que eu fiquei filmando e daí, já sabe, né, Alejo? Tu me entrega a camiseta, fala que não sei o quê. Mas eu acho legal botar isso também na resenha. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que o Pedro de hoje falaria pro People on Tour, né, que estava começando lá na primeira etapa do circuito mundial, que pegou as suas economias, porque naquela época você não sabia se iria dar certo, né? Se tudo isso que você planejava, o seu objetivo, daria certo. O que você falaria para ele? Conta pra gente. É bem recorrente, né? Esse tipo de pergunta, geralmente o pessoal que responde muito isso e eu vou chovendo molhado. Mas é o famoso, cara, fica tranquilo. É porque a gente se cobra muito, né? E a gente fica muito preocupado. A gente fica muito preocupado. Então, assim, eu me preocupava demais, ainda mais pela idade. Eu tinha 40 anos de idade, eu estava abandonando uma profissão que eu já vinha há mais de 20 anos investindo, né? Tinha bons empregos, estava indo bem. Então, assim, eu fui atrás de um sonho e eu me preocupava muito das coisas não saírem como eu gostaria que saísse. Óbvio que o que virou é muito mais do que eu sonhei, né? Tipo assim, só queria estar ali, próximo, né? Acompanhar as baterias, estar na areia, ter um projetinho que eu rodasse na areia. Eu nunca imaginei que eu ia estar nos palanques, que ia, né, criar uma amizade, ia virar uma referência do registro da geração. Cara, foi tudo muito maior do que eu imaginei.
Mas o medo era grande, assim, tipo, muito grande. Eu falava, cara, você é louco, cara, o país tá entrando aí numa situação difícil agora. Né? Todo mundo sabia que depois da Copa e das Olimpíadas, muito dinheiro não ia mais ficar aqui. E aí eu falava, será que é o momento mesmo de eu tomar essa decisão? Mas que bom que eu tomei e deu tudo certo. Então falaria para ele ficar tranquilo, e eu falo para todo mundo ficar tranquilo, mas bota o coração, vai com paixão que dá certo. Parabéns, People, por toda essa... People, né? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tranquilo. Parabéns por toda essa sua trajetória que você construiu. Valeu. Porque trajetória, ou melhor dizendo, carreira, porque isso é uma carreira, sem sombra de dúvidas. Como eu disse no começo da entrevista, você inspira outras pessoas, eu sou uma delas, eu tô dando meus primeiros passos. Legal. E você inspira... Você tá super bem, viu? Tá sendo obrigado. Super elogiado, todo mundo tá elogiando. E assim, um jornalismo muito clássico, cara, a gente tá precisando disso, sabe? Que siga algumas diretrizes né, tradicionais do jornalismo. A gente tá vivendo uma época difícil, né? Então assim, parabéns. Muito obrigado, você é inspiração para mim, com certeza para vários jovens que estão dando esse primeiro passo no esporte, né? Parabéns, obrigadão. Tamo junto, Felipe. Valeu, galera.